Bem, pessoal, hoje nós iremos fazer uma abordagem do diagrama de Moody. A intenção da aula, obviamente, não é complicar o assunto, é colocá-lo de uma forma que o aluno possa interagir de uma maneira mais direta, né? Então, vamos lá. Bem, o diagrama de Moody ele é uma escala duplamente logarítmica. Por que duplamente logarítmica, professor? Palavra difícil, né? Logarítmica, né? Ele envolve o número de Reynolds e aí ele vai envolver uma inter-relação entre o que nós poderíamos chamar do epsilon, né? Ou K e o diâmetro, né? Então ele vai ter uma estrita relação entre a natureza do material que será utilizado, pode ser chamado de K, e em alguns exercícios chamaremos de epsilon, né? Com o diâmetro, né? Então perceberemos ao longo dos cálculos. Seria a representação gráfica em escala duplamente logarítmica do fator de atrito, né? Ou seja, o objetivo do diagrama de Moody é encontrar o fator de atrito em função do número de Reynolds e a rugosidade relativa da uma tubulação, que aí eu disse aos senhores, né? Que é o K, dependendo da estrutura do material que é feito. O termo que representa o fator de atrito de Darcy, conhecido também como coeficiente de atrito. O cálculo deste coeficiente não é imediato e não existe uma única fórmula para calculá-lo em todas as situações possíveis. Só porque o coeficiente de atrito ele não é algo direto. Ele não é algo direto porque ele é variável, ele é mutável. E ele varia em função do número de Reynolds, em função do coeficiente de rugosidade. Ele varia em função de alterações na velocidade, né? No diâmetro, né? Então, esse coeficiente de atrito ele não é um cálculo, vamos dizer assim, que seja instantâneo, né? Então, ele é mutável. Para o fluxo turbulento se usa a equação de Cullenbrook-White. Essa equação é uma equação que ela demonstra essa característica de dificuldade de aferição exata do coeficiente de atrito, e sim de uma aproximação. Para o fluxo turbulento, o fator de atrito depende tanto do número de Reynolds como da rugosidade relativa da tubulação, foi o que nós dissemos. A representação é feita mediante uma família de curvas, uma para cada valor do parâmetro, onde K é o valor da rugosidade absoluta, ou seja, o comprimento habitualmente em milímetros da rugosidade diretamente medível da tubulação. Um aluno sempre me fez uma pergunta: pessoal, e a questão do diâmetro externo, a rugosidade externa tem influência? Não, não tem, porque está falando do fluir, né? Da capacidade de fluidez. Então, dessa rugosidade interna, né? Fazendo uma breve lembrança do número de Reynolds, você tem a viscosidade cinemática, ela é inversamente proporcional ao número de Reynolds, né? Então, quanto mais viscoso o material, maior a capacidade dele, vamos dizer assim, de absorção de forças cisalhantes, de tensões de cisalhamento, né? Então, seria a maior dificuldade nesse fluido de ele ter essa, vamos dizer assim, essa fugiu a palavra agora, gente. A deformação, veio a palavra agora. De ele ter essa característica de deformação do fluido acelerada, que nós teríamos a hidrocinética ou a hidrodinâmica, né? Então, continuando. E aí nós temos a rugosidade relativa, que é o epsilon sobre D. Foi o que eu disse. Pessoal, esse K aqui é a mesma coisa, né? Aqui temos um exemplo de um exercício. Ainda que no exercício, calcular o fator de atrito em uma tubulação que possui 5 centímetros de diâmetro interno e com rugosidade de 10 elevado a menos 4 metros, né? Onde escoa óleo de soja, é o fluido, né, a natureza dele. Considerar fluido newtoniano, ou seja, ele é diretamente proporcional às tensões
cisalhantes aplicadas por área, fatores de deformação, com densidade de 800 kg por metro cúbico. Ó, foi dada a densidade e viscosidade de 40 cp. Ora, pode ser que muitos dos senhores não entendam, mas cp é inerente a centipoase. Centipoise, né? Se escreve, então é centipoase. Acho que é assim que se fala, centipoase, que é a unidade de viscosidade internacional, né? E V, ó, de menos 50 metros por segundo. Bem, o que nós temos que fazer aqui logo de introdução? Transformar esses centímetros para metros, não, então 0,05 metros, e os 40 cp, que é o 40 centipoase, para quilogramas, né, por metro por segundo. Então 40 cp é a mesma coisa que 0,04 kg por metro por segundo, tá? Vamos jogar na fórmula de Reynolds. Aí vem, ó, 800 vezes 0,05 vezes 50 dividido por 0,04. Ó, pegamos aqui a densidade, colocamos aqui, ó, o 0,05 que vem de ser da velocidade, né? E aí jogamos e achamos o número de Reynolds de 50.000, tá? Professor, esse número de Reynolds aqui, estou percebendo que aqui embaixo ele foi 5 vezes 10 a quarta. Por que foi transformado em uma notação? Essa necessidade de colocá-lo em notação é uma exigência da escala duplamente logarítmica de Reynolds. Ela estará nessa caracterização aqui, tá? Então você vai pegar o número de Reynolds, vamos dizer assim, puro, você vai transformar para notação, porque é assim que você fará a avaliação na escala de Reynolds lá, ou lá na escala de Moody. Um outro exemplo aqui, já colocando a rugosidade, né? 10 a menos 4. Pegamos aqui a rugosidade, lembrando aos senhores, tá, gente? Que eu disse a vocês, muitas vezes o K vai aparecer, né? Se a pessoa está com dificuldade entre Epsilon e K, é a mesma coisa. É uma inter-relação com o diâmetro, né? Então, olha, lembrando que vocês sabem que o diâmetro nós transformamos, né? Então, 0,05. E aí o Epsilon, que dá rugosidade, aqui, ó, 10 menos 4. Ó, e nós achamos uma rugosidade de 0,0002. Professor, então esse Epsilon sobre D aqui, essa rugosidade que foi colocada, 0,002, é assim que eu vou colocar na escala de Moody? É desse jeito que você vai colocar. Então vamos lá. Olha, primeiro, observe que está bem aqui do lado. Relative rudeness, ó, relative rudeness, ó, rudeness, ficou melhor agora. Se você for ver aqui do lado, ó, Epsilon sobre D aqui, olha, Epsilon dividido por D aqui, ó, tá? Só voltando, desculpem a exacerbação de ir e voltar aqui, ó, Epsilon sobre D, para não ter dúvidas, né? Então aqui, aquela rugosidade que nós achamos, ela está para cá. E aqui embaixo, você está vendo a Reynolds Number, RE, Reynolds Number, que é o número de Reynolds. Então vamos voltar aqui só para não ter erro. 5 vezes 10 a quarta. Ora, se você for avaliar, você tem 10 a terceira aqui, ó. Aí você tem, ó, 1, ó, 10 a terceira, 2, 10 a terceira, 3, 10 a terceira, ó, 4, 10 a terceira, aí você vai, ó. Aí você chegou em 10 a quarta, ó. 1, 10 a quarta, 2, 10 a quarta, 3, 10 a quarta, 4, 5, ó. 4, 10 a quarta, vocês estão vendo aqui, ó. 5 vezes 10 a quarta, aí vem 10 a quinta, 1 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10, assim vai por diante, ó. 10 a sexta, ó. 1 vezes 10 a sexta, então você está percebendo. O nosso número lá, ele é 5, ó, vezes 10 a quarta. Então vamos voltando à concentração. Então, ó, 10 a quarta está bem aqui, então eu tenho, ó, 2, 3, 4, 5, está bem aqui, ó, você percebe, ó, tá bem aqui. Eu passei uma linha aleatória aqui, tá? Eu chamo a atenção, senhores, que nem sempre essa linha vai estar perfeita aqui, obviamente, né?
Não é uma coisa diferente eu passar para um PDF aqui, passar lá. Então, ó, 5 vezes 10 a quarta. Coloquei aqui a linha tracejada, pontilhada. E aí, voltando, nós temos aqui, ó, 0,002. Ó, 0,002. Então, bora lá. É para cá, ó. 0,002. Opa! Então, professor, tá bem aqui essa linha, né? Então vamos lá, olha. Segue a linha, ó. Você vai seguir a linha até ter um ponto, ó, de coincidência com a linha que é tracejada que está na vertical. Quando você olhar, bateu mais ou menos por aqui, tá? Como bateu aqui, você traça uma outra reta para bater lá no coeficiente de atrito. Olha o F bem aqui, ó. Aí vamos lá. Então, 0,020, eu poderia dizer 26, né? 26 ou 27, 0,026 por aí. Vamos ver aqui, ó. Fator de atrito 0,026, tá? Bem, pessoal, continuando aí essa análise, né? Nós estamos fazendo a análise de Moody. Vamos ver um exemplo, né? Um exemplo simplório. Se você for observar aqui, aqui seria a linha energética, tá? Ó, isso aqui é a linha energética. Pessoal, tem o Z aqui? Tem o Z1, tem Z2. Você tem a parte da análise potencial, né? Aqui você tem, mas a linha potenciométrica, né? E aqui você tem a linha energética. Então você percebe, olhando essa imagem, que houve uma perda de energia, tá? Que caracteriza pela essa diferença entre o que você vê o vermelho e a característica desse nível aqui, que eu chamarei de HF, tá? A perda total. E professor, bora fazer uma análise. Essa perda de carga, ela é derivada da calorimetria? Sim. Essa análise é correta. Você pode dizer que ela é derivada da calorimetria e está associada à entropia. Está correto. Porém, a calorimetria ela não tem uma interação sobre a fluidez, no caso, a capacidade deste fluido escoar. Então essa calorimetria ela não vai ter essa influência. Nesse sentido, a perda de carga ela é expressa em metros, tá? Em metros. Então, logo dizendo, a calorimetria ela tem uma influência sobre isso. Aí que muitos poderiam pensar, mas eu poderia, não é energia, eu não poderia fazer uma avaliação em joule. Tem uma lógica. Só que a calorimetria ela não tem influência na fluidez. Então, nesse sentido, essa perda de carga será expressa em metros. Tá? É importante frisar isso. Outro ponto importante que nós temos que avaliar. Você tem aqui, ou seja, alguns itens que tem como se fosse uma barreira, e alguns exercícios chamam de acidente. O que seria esse acidente? É algo que choca a fluidez, né? Então aqui você percebe aqui, ó, você tem uma válvula de entrada, você tem uma válvula de saída, você tem uma válvula aqui, um registro de globo. Isso é inerente à perda de carga localizada. Um outro fator que eu devo falar aqui é o seguinte, pessoal, em sistemas como adutoras, tubulações extremamente extensas, nós iremos nos preocupar, né? Existirá uma preocupação com perda de carga localizada? De fato, não. Por quê? São tantos os fatores intervenientes que vão influenciar na perda de carga que é quase impossível você aferir em extensões adutoras muito extensas a perda de carga localizada. E essa diferença energética, né, acredita-se a alterações termodinâmicas, né, convecção, irradiação, condução. Então, acredita-se a características da termodinâmica, troca de calor, né? Então, lembrando
que a energia ela se dissipa, né? Então nós estamos vendo aqui essa linha energética. Dito isto, estas situações aqui que você vê de entrada, de válvula, de registro, isso aqui em um sistema menos robusto, ou seja, um sistema de menor proporcionalidade, pode sim ser aferido a perda de carga localizada de cada item desse. Pode e deve, né? Então vamos lá. Olha, no exemplo em questão, nós temos aqui 20 metros, tá? Você percebe aqui a linha pontilhada. Outro ponto, a natureza do PVC aqui, ó, a natureza desse material de tubulação aqui, ó, PVC. Aí você tem um diâmetro de 50 milímetros. Já observamos que a unidade, que o diâmetro está aqui, né? Também observamos aqui, ó, que é igual a 4 litros por segundo, que é a vazão. Já observamos essa unidade aqui. Então, há uma transformação, ó, de 0,004 metros cúbicos por segundo, né? E o diâmetro aqui também tem que ser alterado, né? A fórmula que nós iremos utilizar é a fórmula do HF, que é a fórmula de Darcy-Weisbach. Eu não sei falar direito essa fórmula, Darcy-Weisbach. Então, do HF aqui, ó, nós iremos, ela é conhecida como a fórmula universal, né? Você vê aqui, ó, o coeficiente de atrito, né? Aí tá aparecendo o U aqui, mas é V, né? O diâmetro do 2G, o G é 9,8, né? Algumas pessoas que utilizam 10, né? E o L, que é o comprimento. Só que para que nós possamos utilizar esta fórmula, nós devemos achar os itens anteriores, né? Para alimentarmos as informações aqui. Vamos lá. Nós temos aqui a área. E aí, quando eu estou dando aula, eu sempre falo para o meu aluno, só porque πd ao quadrado, né, sobre 4. Ora, você pode ter uma tubulação que ela tenha um formato quadrado, ou retangular, ou triangular. Depende, né? Nesse caso aqui, essa tubulação é esse formato circular aqui. Então, πd ao quadrado sobre 4. Né? Nós temos o diâmetro? Temos. Olha, ele era milímetro, ó, colocamos 0,5 metros. Né? Então, substituímos, e o P é 3,14, isso todo mundo sabe, né? Achamos a área. Desculpem a voz. Achamos a área de 0,0019625 metros quadrados. Obviamente quadrado porque ele se trata de área. Um outro fator interessante é o K, né, que foi dado. Mas se nós formos avaliar, nós já temos vazão, ó, vazão, e nós já temos área. Podemos achar a velocidade? Podemos. Vamos lá. A velocidade, olha, a vazão sobre a área, só substituímos, né? E achamos que a velocidade é igual a 2,04 metros por segundo. Tranquilo, né? Tranquilo essa análise. Continuando. Ora, podemos achar o número de Reynolds, né? Substituímos aqui, achamos o número de Reynolds. Ó, 102.000. Ó, se você for observar aqui, ó, viscosidade, né? Tá? 102.000. Pessoal, se o número de Reynolds é 102.000, ó, 102.000, podemos então, professor, colocar o mesmo em notação? Podemos. 1,02 vezes 10 à quinta. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1,02 à quinta. Ó, aqui, ó. Tá? Continuando. Aí, quando a gente já atribui o número de Reynolds, colocamos a notação, sabemos que o K referente ao PVC da tubulação é K 0,06.
e dissemos que esse K está interrelacionado com o diâmetro, né? Pegaremos 0,06, dividiremos por 50, que é a história do epsilon sobre d, né? Achamos então o coeficiente de rugosidade de 0,0012, ok? Continuando. Ora, se nós formos avaliar, olha, 0,001, ó, o 12, então o 12 deve estar por aqui, né? Ó, por aqui. Mesmo que esteja um pouquinho acima aqui, ó, se você for puxar, ele vai bater na linha do 0,01, ó, se você for avaliar aqui. E ali, voltando, o Reynolds é 1,02 e 10 à quinta. Então, olha, 10 à quinta, bem aqui, ó, 10 à quinta e o 1, né? Então, vamos subir aqui. Então, vai bater na linha aqui, ó, do 0,01, vai encontrar mais ou menos por aqui. Quando eu trouxer para cá, para a esquerda, que é o coeficiente de atrito, olha, você tem 0,02, olha. Pode ser 0,0, aqui ó, tá 0,025, pode ser 0,023, pode ser aqui, né? Pode ser que seja colocado. Vamos ver o que eu coloquei aqui, ó. Ó, pode ser 0,023 ou 0,22. No caso aqui eu coloquei 0,022, mas pode ser também 0,023. Por que pode ser? Porque é aproximado, né, gente? Ó, 0,022 ou 0,23, vai colocar aí. Não estaria errado. E aí, olha, se eu já tenho o coeficiente de atrito, então vamos jogar na forma de Darcy-Weisbach. Então, ó, HF, linha energética, o coeficiente de atrito 0,023 ou 0,022, o L nós temos que é 20 metros, ó, a velocidade nós temos que é 2,04, né, ao quadrado, aí nós temos o diâmetro que é 0,05, 2G, que é 9,8. Então, nós achamos essa perda de carga de 1,95 metros, tá? Jogando na fórmula de Darcy-Weisbach, tá? Achamos a perda de carga, olha, referente a essa linha energética. Vamos agora ver as perdas de cargas localizadas. Então, nós temos a entrada, né? Entrada de borda, temos o registro de globo aberto e temos a saída da canalização. Aqui, ó. O valor de K de cada um é 1, 10 e 1, ó, aqui, ó, respectivo, né? E aí nós temos a interação, que é a fórmula da perda de carga, que aqui vem a ser o número de K, a velocidade sobre 2G, da perda de carga localizada. Então é só trocar pelos dados que nós já temos. Ah, professor, como o senhor achou esse K? Geralmente tem as tabelas, né? E essas tabelas também, em alguns cálculos, elas variam em função da idade. Então, voltando, olha, quando eu for fazer a entrada de borda, não é 1. Então, 1, a velocidade 2,04, 9,8, achamos a perda de carga da entrada de borda 0,212 metros, tá? Continuando. Como o registro de globo é 10, então, velocidade, gravidade, achamos a perda de carga do registro de globo aberto 2,124 metros. Com a saída da canalização é 1, substituímos aqui, velocidade, gravidade, achamos a perda de carga 0,212 metros. Ora, se já achamos as perdas de carga localizadas, bora fazer a perda de carga total, né? Então, a perda de carga na entrada de borda, do registro de globo aberto, da saída da canalização e do HF total lá. Então, a perda de carga total vem a ser o somatório de 4,498 metros, né? Então, esse deseja se transportar a água a 20 graus Celsius. Ora, é importante citar a temperatura da água. Isso nessa análise é bem interessante, né? Porque nós vimos que a viscosidade cinemática tem influência no número de Reynolds, ou seja, é inversamente proporcional. E também nós vimos que há uma interação entre viscosidade e temperatura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal.
como eu fiz aquela digressão, né, para poder explicar para vocês porque em alguns exemplos existe a atualização da temperatura. Porque olha, a viscosidade ela está correlacionada com a temperatura. Você está vendo aqui glycerin, que é glicerina, né? Sai, que é uma espécie de óleo, e água, né? Então você está vendo que com o aumento da temperatura aqui no gráfico não está tão bonito, né? Tão perfeito, mas você vê que é inversamente proporcional a fluido líquido. Ó, aumenta a temperatura, diminui a viscosidade. Ora, se diminui a viscosidade, você tem uma tendência ao aumento do número de Reynolds, né? Então, a capacidade de absorção das tensões cisalhantes com o aumento da temperatura no fluido líquido, ela é significativamente reduzida, que é o que nós vemos aqui, ó. O aumento de temperatura, diminuição da viscosidade, que já no gás, né, nos gases, ele é diferente. Você vê que com o aumento da temperatura dos gases, você tem um aumento, olha, da viscosidade, então é diretamente proporcional, né? Então, fazendo essa digressão fundamental para explicar por que em muitos problemas que vão envolver da perda de carga, você vai ver a temperatura sendo citada. Bem, pessoal, dito isto, né, dessa relação à importância dos 20 graus Celsius aqui, temos, olha, vazão de 800 litros por minuto, né, do reservatório S, esse que está aqui embaixo, para o reservatório D, este que está aqui em cima, uma cota superior. Só de você estar olhando esse tipo de exemplo, você sabe que você vai precisar de uma força auxiliar para jogar energia no sistema, para aumentar a deformação do fluido e jogar contra a atmosfera, né? Contra a pressão, né? Atmosférica, como da gravidade, né? Então, olha, vai sair de uma cota inferior para uma cota superior, você vai precisar de uma bomba, né? A tubulação é de aço, aí se é aço ela tem o seu K específico, né, com diâmetro nominal de 4 polegadas, e aí tem esse 4 polegadas, tem o seu respectivo diâmetro interno, 0,10 tal. Rugosidade relativa igual a 0,004, ele já está dando a rugosidade relativa, ele já está dando o Epsilon sobre D aqui, ó. Com 6 joelhos padrão de 90, olha, então são os acidentes, né, que a gente fala, são os empecilhos referentes à fluidez do líquido, né? Sendo uma linha de sucção, olha, sendo no caso, unidade da linha de sucção e 5 na linha de descarga, que aí vem o L equivalente, que ele está falando, né? Aí, válvula de globo aberta que se encontra instalada na linha de descarga. Calcule a perda de carga total. A perda de carga total é a potência útil da bomba. Ora, nós já sabemos que é uma bomba, né? A função da bomba é ser energia auxiliar para, obviamente, causar tensões cisalhantes no fluido que possam jogar uma cota superior. Mas só de olhar também, eu convido vocês para uma análise, que nós teremos aula de teorema de Bernoulli, mas aqui a gente já percebe que é um teorema de Bernoulli diferente. Por quê, professor? Porque vai ser incluído a perda de carga. Então, a principal crítica do teorema de Bernoulli é que ele não leva em consideração a perda de carga. Então, quem trabalha com a pesquisa inclui essa perda de carga em Bernoulli, que é o exemplo em questão, nós veremos. Bem, pessoal, então dito isso, a gente inicia aqui, você vê que tem uma vazão, né? 800 litros por minuto. Ah, professor, por que não é Q? Realmente, eu deveria ter colocado Q, né? 800 litros por minuto. Como é que a gente vai fazer isso aqui, professor, essa transformação? Vamos lá. Olha. Litro por minuto, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? E 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, corta litro, minuto com minuto. 800 vezes 1, né? 800 vezes 1, 800. 60 vezes 1000, né? Então, 800 dividido por 60.000 vai dar uma vazão, não confundir esse V com velocidade, né? Eu deveria ter colocado o Q mesmo. 0,0133 metros por segundo a vazão. Ora, se eu tenho diâmetro aqui, eu posso jogar na fórmula esta área. πd ao quadrado sobre 4, né? E eu achei a área de 8,213,10 menos 3 metros quadrados. Poxa, se eu tenho, né, a vazão Q e eu tenho a área A, eu acho a velocidade. Ora, jogo na fórmula, achei a velocidade. Só porque é importante achar a velocidade? Porque eu vou trabalhar com o número de Reynolds, né? Então, vamos para o somatório do L equivalente. Ora, eu tenho um registro de globo aberto.
4 polegadas, olha, 34 o valor dele. Continuando, eu tenho 6 joelhos de 90 graus, 4 polegadas, o valor dele é 3.4, talvez não dê para você ver aí, mas eu lhe digo 3.4. E aí eu pego e faço o L equivalente, o somatório, né? Um L da válvula 34 vezes 1, né, que era uma somente, o L do joelho 3,4 vezes 6. Eu tenho um L equivalente de 5,4 metros. Claro que isso aqui são considerados os acidentes, né, como eles dizem, para a perda de carga, que é um obstáculo à fluidez. Então eu quero saber o fator de atrito. Eu vou jogar na fórmula do número de Reynolds, né? Se você for perceber, todos os valores que eu preciso para o número de Reynolds eu tenho aqui, ó, na fórmula. Ó, eu tenho aqui na fórmula. Só vou fazer substituição. E eu acho o número de Reynolds de 162.191,18. Claro que eu vou jogar em notação esse número de Reynolds, né? E aí eu já tenho o coeficiente de rugosidade interna, que é o epsilon sobre D, ele já me deu, olha. Aqui, ó. Ó, ele já me deu direto aqui o valor. Então eu já posso jogar em MUD, né? Só vou jogar esse número de Reynolds para notação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1,6, ó. 1,610 a quinta, ó. Então eu já tenho o coeficiente de rugosidade interna, já tenho o número de Reynolds, bora jogar no MUD. Bora. Então, 1 vezes 10 a quinta, se você ver 10 a quinta tá aqui, 1 tá bem aqui, ó. Eu vou colocar aqui um pontilhado, né? E aí, só voltar para essa rugosidade interna, 0,0004, olha, são 3 zeros e o 4, né? Então bora aqui, né? Bora ver aqui, ó. Olha, 1, 2, 3, 4, tá aqui, ó, bem aqui, ó. Me desculpem aqui. Ah, pessoal, tem uma linha aqui, não tem nada a ver. Vai no que eu tô te mostrando aqui, ó. 0,0004, ó. É essa linha aqui, ó. Então vem aqui, ó. Até encontrar, vai bater bem. Opa, de novo aqui, peraí. Opa. Vai bater bem aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui assim, ó. Aí vamos puxar para cá. Para contar o fator de atrito. Aqui é 0,02. Deve estar 0,0, sei lá. Vamos ver aqui, 17. Ó, 19, ó. Falei 17, né? Vai bater 19. O senhor tá errado? Não, porque é uma escala duplamente logarítmica, ó. Então vem aqui, ó, 0,04, por aqui assim vai bater, ó, 0,18, 0,17, 0,19, né? Aí eu já tenho o valor de fator de atrito, coloquei aqui o L, que é 15. Ah, pessoal, da onde veio esse 15? Calma! Não criemos pânico, ó. L1, L2, L3, L4, L5, L6, o somatório, olha, soma dá 15. Voltando lá, vamos voltar lá, sem crise. Então 15 mais o somatório do L equivalente vezes a velocidade 1,63, aí vem o diâmetro, colocamos aqui, 2 vezes 98, achamos o HF de 1,73. Olha que legal, né? Vamos pegar esse HF e bora jogar no teorema de Bernoulli agora com modificação de inclusão de perda de carga. Ora. Se eu tenho o HF, que é a perda de carga, tu pode me perguntar, pessoa, essa perda de carga é uma diferença da linha energética? Sim, obviamente. Tem a ver com calorimetria? Tem. Por que eu não expresso em Joule? Porque a calorimetria ela não tem influência na fluidez. Então vai ser expressa aí em metros, como você está vendo aqui, tá? Bora continuar. Ora, se ele quer saber a eficiência da bomba e eu vou aplicar Bernoulli, então obviamente você vai ter o lado esquerdo e o lado direito, né? Então, se nós formos olhar da aplicação de Bernoulli, bora fazer uma prévia análise, olha. Tá aberto aqui, né? Então essa pressão é a mesma pressão aqui, ó, atmosférica, ó. Se a pressão em 1 está aberta, a pressão em 2 está aberta. Então eu vou cortar pressão com pressão, obviamente. Então eu vou cortar aqui, ó, pressão com pressão. Outro ponto, a velocidade na superfície ela é tida como zero. Então você está aberto aqui, essa velocidade aqui em 1 e 2 ela é tida como zero. Então você vai cortar também, ó, velocidade 1, velocidade 2. Professor, e o Z do 1? Ora, se no problema ele não me deu esse Z que seria daqui da superfície para baixo, ele não me deu, eu vou entender que aqui começa a zero.
Por quê? Porque ele não me deu. Se ele fosse interessante, ele me daria. Eu incluiria aqui no Z1. Como eu começo em 0, então Z1 para mim é 0. Ok? Pessoal, e mais a força auxiliar, que é a bomba? A potência que ele quer, né? A gravidade, o WG. E claro que vai entrar em 1. Por quê, professor? Porque eu estou querendo aplicar uma energia auxiliar, força, tensões cisalhantes, capacidade de vencer a viscosidade cinemática e jogar aqui no reservatório D, que é uma cota superior. Então, pronto, dito isto, então eu tenho P1, que é a pressão atmosférica, corta, a velocidade corta, né? Z1 vai ser 0. Então eu só tenho aqui, ó, o WG, ó, lado direito aqui, ó, lado esquerdo, perdão. Só do lado direito, eu terei o Z2. Quem é o Z2? Se nós formos ver, olha, que está na vertical L1, aí vem L2, L3, vem L4, ó, vertical, L5, L6, ó. Então L1, L4 e o L6. Então, quando nós formos analisar, o L1 é 3,5, o L4 1,5, o L6 1,5. Vai dar um Z2 de 6,5 metros, que é a altura do reservatório D. Tá, o Z2 está aqui. E aí, professor, mais o HF. Aqui é a inclusão do teorema de Bernoulli com perda de carga, né? Aquela alteração que eu disse aos senhores. Então, o HF nós calculamos, deu 173, olha. Então, jogamos na fórmula, a gravidade sabemos que é 9,8. Então, aqui aplicamos o resultado, quem está dividindo passa multiplicando para o outro lado. Dá 80,74 joule por quilo. Tá? Bem simplório, né? Você tem aqui o fluido, né? Aí tu tem o reservatório A aqui, ó. Aqui. E obviamente a ideia é tirar de A e jogar para B, né? Então, temos aqui conexões. Aí temos, ó, 50, 7, 60, 40, 80. Temos o A, temos o B. Há uma diferença de cota aqui, né? Mas vamos avaliar os dados do problema. Nós temos aqui que a vazão é 12 litros por segundo. Ora, é só transformar, né? Litros por segundo para metro cúbico por segundo. Então, 0,012 metro cúbico por segundo. Um outro detalhe aqui é que tubo circular, a gente já fez um exemplo anterior. Se o tubo é de 100 milímetros, então ele é de 0,1 metros, ok? Como é PVC, a natureza nesse problema está me dizendo que o K é 150, que vai entrar no C, o C lá da problematização. E eu tenho a área do tubo, que é πd ao quadrado sobre 4. O π 3,14, todo mundo sabe. 0,1, né? 100, achei a área do tubo de 0,00785 metros quadrados. Perfeito. Se eu tenho vazão, se eu tenho área, eu tenho velocidade, né? Então eu joguei a velocidade de 1,53 metros por segundo, tá? Tranquilo, né? Esse K aqui vai receber um apelido de C. Tranquilaço. Continuando. Temos aqui os itens que são referentes ao problema. Temos os acidentes, né? Uma entrada, uma curva, duas curvas de 45, registro aberto de globo, saída de sinalização, o K somatório, o L equivalente somatório dele. Continuando, né? Vamos lá. Ora, se nós formos avaliar, o que é que o problema pede? Ele pede a perda de carga distribuída, que é o HF, e a perda de carga concentrada, que é o ΔH, né? A gente sabe, por essa sinalização aqui, ó, essa problemática, espera aí, calma que eu vou te mostrar, ó, para não ficar nada, ó, perda de carga unitária aqui, ó, a razão, ó, carga unitária é a razão da perda de carga total pelo comprimento do condutor, ó, tá? Bora usar esse rapaz aqui, ó. Então, HF, HP, perda de carga, J vezes L, né? Ora, nós temos o L, né? Ó, 50, ó, 50, 7, 60, 40, 80. Nós temos aqui, ó. Então, o L 237 metros. Quem é que falta eu achar, professor? Falta eu achar o J. Olha a fórmula de Hazel-Williams para canos acima de... Canos não, fica feio, né? Tubos acima de 50. Então, o que que eu quero? Eu quero isolar esse J aqui. Tá certo. Então, bora isolar esse J. Eu vou usar esta fórmula aqui, ó. Só vou isolar o J, ó. Eu vou usar esta fórmula aqui, ó, tá? Este cara aqui que eu vou usar, ó. Recomendada para maior de 50 milímetros, tá? Então é esse cara que eu vou usar. Bora jogar aqui, ó. J, só vendo, né? Que eu esqueço, né? Vamos lá. Aqui, ó.
10,643, ó, colocar aqui igual 10,643. Aí vem potência, né? Vem potência, né? Eu cliquei duas vezes, né? Pera aí, gente, peraí, que eu me enrolei. 10,5. Ó, a vezes, né? Por isso que deu errado. Calma lá. Ó, 3 vezes potência, agora sim. Aí vem ser a vazão, né? Qual é a vazão do problema? Ó, a vazão do problema, né? Vamos lá. 0,012, ó, 0,012, né? Lembrando a fórmula, ó. 0,012 elevado a 1,85. Então pode 0,012 ponto e vírgula elevado a 1,85. Fecha. Ó, tá aqui já, olha aí, ó. Já tá. É isso aí. Vamos continuando. Aí vem D elevado a menos 487. Então tá, vamos lá. Vezes o D, né? O D que é o diâmetro, né? O D que é o diâmetro. 0,1. Já coloquei pote? Não coloquei pote, peraí. Potência, né? Aí vem 0,1 ponto e vírgula, né? Elevado a menos 487. Só confirmar se é menos 487 mesmo, olha. Menos 487. Multiplicando, continuando. Multiplicando. Aí vem o C, né? Quem é o C? O C é 150, ó. Aí vem o C elevado a menos 1,85. Então tá. Então pote, ó, 150 ponto e vírgula elevado a menos 1,85. Aí bora ver o que vai dar. Vou apertar aqui, ó. Acho que tá certo, né? Tá certo sim. Ó, eita, deu errado? O que é que deu errado? Peraí. Vou pegar aqui. Pegar aqui. Vamos ver se deu alguma coisa errada. Nossa. Vírgula 87. 85. Ha. Vocês me perdoem, viu, que eu não coloquei o 1,85 e o 4,87. É claro que não daria certo, né? A perda de carga deu. Vou aumentar aqui, viu? Ó, J 0,02079, olha aí, ó. Vamos ver se vai bater. Ó. 0,0227, ó, tá aqui, ó. Tá? Então a perda de carga. E aí, a perda de carga vai ser J vezes L, né? Então nós vamos pegar 237, vamos incluir aqui, ó. Colocar 237. Então a gente vai multiplicar, né? Então vai ser igual a esse cara vezes esse cara. 4,92. Olha aí, ó. Vamos ver se bateu. 4,74 metros, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá? 10,643. Ó.
10,653 potência de 0,012, 0,012, 0,0. Será que eu coloquei um zero a menos aqui? 0,012, 0,012, não, 0,012, tá certo. A área tá certo. Ó, então 4,9 tá aqui a perda de carga, olha, tá? Aí, continuando, ó, achamos a perda de carga, ó, e agora a gente vai para uma outra análise, ó, a perda de carga concentrada. Se eu tenho A, olha, o A vem a ser igual a B, olha, a perda de carga distribuída e o ΔH, né? Aqui, ó. Então eu pego esse B e passo para cá. Então eu tenho delta AB, vem a ser a perda de carga mais a perda de carga concentrada, a distribuída mais a concentrada, ó, tá? A distribuída mais a concentrada. Você vê aqui, ó. E aí, continuando, né? Aí, se eu já percebi que ΔAB é igual a perda de carga mais o ΔH, ou seja, o HF mais o distribuído mais o concentrado, eu vou usar esta fórmula aqui do ΔH, olha. Ó, pessoa, de onde veio essa forma? Calma que eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Método de determinação das perdas de carga localizado. Primeiro método é a expressão, ó. Ó, K, ó, V ao quadrado sobre 2G, expressão geral, onde K é o coeficiente da tabela e V é a velocidade média, né? Olha aí, ó. Tá? Então, vamos voltar, né? Vamos voltar. Ó. Tá certo, só tava olhando aqui. E aí, vamos lá, olha, o K vinha a ser o localizado, como é que vai ser, professor? Somatória, ó, 4,5, ó, tá? Ó, 4,5, ó, somatório. Aí, vezes a velocidade 1,53, 2 vezes 9,8, ó. O ΔH é 0,54 metros, olha, tá? Aqui, ó. Aí, a gente achou o ΔH, a gente sabe o ΔF, olha aqui, ó. E sabemos o ΔH. Jogamos aqui na fórmula aqui que nós achamos. Então, o ΔAB, da perda de carga localizada, vem a ser 5,28 metros, tá? Então, é isso aí que a gente tinha para trabalhar.